Os primeiros minutos são cruciais para que você entenda se você está no ritmo certo ou não está. Né? Os primeiros 10, 20 minutos ali, como é que você está respondendo as questões? E vai bater sim um nervosismo inicial, porém, quando você se coloca no lugar, entende as questões, aí o fluxo vai mais rápido. Tem questões que você vai responder em 10 segundos, 15 segundos, outros você vai demorar 1 minuto. Então, é muito variável, não se preocupe com o time de uma questão ou de outra, mas se mantenha concentrado no relógio, porque é um fator decisivo para obter a certificação. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa, dessa vez sobre os desafios da certificação PMP, que é um assunto bastante procurado aqui no canal. Muitos profissionais que pensam em tirar a certificação ou que estão naquele processo de decisão se vale a pena ou não, acabam buscando os vídeos que eu tenho aqui no canal para pegar dicas de outros profissionais que já passaram pelo processo. Eu conto aqui em 3 vídeos como é que foi o meu processo, o pré-prova, a prova e o após, e tem alguns convidados que vêm aqui no canal de vez em quando contar as suas experiências, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Luan Castro, que se certificou agora em maio de 2023, então tirou a certificação muito recentemente, e eu quis convidá-lo aqui para contar a experiência para os nossos ouvintes aqui e espectadores do canal. O Luan é formado em engenharia elétrica e ele tem MBA em gestão de pessoas, em gestão industrial e gerenciamento de projetos. E, como eu já falei, tirou a certificação PMP aí há menos de 2 meses, agora da nossa gravação aqui. Ele é o responsável pela manutenção técnica na Braskem, na Regional de Alagoas, onde ele faz o planejamento central da manutenção e a gestão do portfólio de projetos de planejamento do plano de integridade. Ele tem experiência também em projetos de capital, tanto de infraestrutura como de crescimento, de expansão. Tem experiência também muito em gestão de mudanças e já ministrou, inclusive, treinamentos de segurança do trabalho em plataformas de petróleo para projetos de perfuração e exploração. Luan, seja muito bem-vindo aqui ao Capital Projects Podcast. Muito obrigado, Choma. Eu diria que é um grande prazer estar aqui com você, um cara que tem muita referência de mercado. Eu ouço seus podcasts desde o início, me ajudou muito durante o período da pandemia para entender um pouco aí sobre a parte de projetos. Peguei dicas dentro do seu próprio podcast para poder tirar a certificação, então é um grande prazer estar aqui com você. Ó, que legal, né? Pegou dicas no canal e está voltando aqui no canal para deixar sua contribuição também para quem está vindo aí na fila. Isso é muito bacana. Luan, faz um breve resumo da tua trajetória profissional e principalmente eu estou curioso em saber por que você resolveu tirar a certificação, o que te motivou, e você olhou e falou assim, bom, eu já conheço gestão de projetos, já tenho vários cursos e especializações, mas eu acho que a certificação é importante para mim. Conta um pouquinho rapidamente da tua carreira e como é que foi o processo de decisão para tirar a certificação. Bom, eu sou bacharel em engenharia elétrica, né, me formei em Salvador. Então, durante um período, atuei na área de trabalho em Salvador e depois eu fiz uma mudança para São Paulo. Foi muito importante para o background profissional. Né? Então, participei de alguns projetos no Rio de Janeiro, em plataformas de petróleo, né? Tendo atuado aí em Trindade e Tobago e alguns outros países, com a parte de segurança de processo e segurança do trabalho. E aí, posteriormente, fui para uma indústria química, atuar com projetos de capital. E hoje estou aqui na Braskem, né, nas 2 unidades que a gente tem de cloro-soda e de PVC. Então, esse é o meu background profissional. Né? Tenho alguns MBAs na FGV, na PUC Minas. E aí, respondendo a sua primeira pergunta, Choma, quando eu comecei a estudar sobre gerenciamento de projetos, a trabalhar com gerenciamento de projetos, sempre foi um grande desejo ter essa certificação, porque eu diria que é uma das principais certificações a nível global. Então, isso expande, né, a capacidade de você agregar valor em uma organização a nível global, não somente no Brasil. Então, esse foi meu primeiro input aí para poder buscar essa certificação. Bacana. E aí você resolveu tirar do papel o desejo, que muitas vezes a gente fica naquela, né? Poxa, eu vou tirar, vou fazer e tal, e o negócio vai, o tempo vai passando, a gente está sempre muito ocupado. E o que deu o gatilho para você, assim, pessoal, olha, é agora, é esse ano, foi um planejamento mais de longo prazo, foi uma coisa que apareceu de repente, assim, você lembrou daquilo, falou, não, vou fazer, como é que foi o processo? O ano passado eu finalizei o MBA em gerenciamento de projetos pela PUC. E aí um dos objetivos era logo
posterior à finalização do MBA, iniciar o processo para poder tirar a certificação do PMP. Então, eu programei durante todo esse processo que assim que eu finalizasse o MBA, eu ia começar o processo de estudos. Então, procurei, né, uma empresa para poder treinar, para poder estudar e entender a metodologia de como tirar a certificação do PMP. Inicialmente, tinha todo aquele bicho de sete cabeças que as pessoas falavam que a certificação é super difícil, que é muito complexa, tem que estudar muito, que tem muita gente que perde. Mas eu falei, com um bom plano de estudo, né, e com uma boa orientação, uma boa capacitação, consigo sim tirar essa certificação. Então, foi o ano passado, em outubro do ano passado, eu comecei o processo a imaginar a certificação do PMP e levaria um tempo, eu me planejei, vou contar para você como eu me planejei para poder tirar essa certificação. Então, foi basicamente no ano passado que eu iniciei esse processo de querer tirar essa certificação do PMP. Legal. Isso é bacana ver também a interconexão das coisas. Você fez o MBA em gestão de projetos, já tinha a certificação aí no radar e já colocou um plano em marcha. Não, se eu terminar o curso e demorar muito tempo para começar a me mexer para tirar a certificação, vai passar 1 ano, 2 ou 3, daqui a pouco eu vou achar que já esqueci muita coisa e que não vou estar preparado e aí eu nunca vou fazer, né? Então, isso é Exatamente, muito legal. exatamente. Comigo eu conto aqui no canal, lá nos meus vídeos, que eu fiz um treinamento preparatório, e naquela época eles eram mais longos, assim, foi um treinamento acho que de 80 horas, isso em 2004, e ele terminou perto ali de dezembro. E eu ficava inseguro em relação ao momento de fazer a inscrição, porque no momento da inscrição você já tinha que pagar e tudo mais. Então, eu queria deixar para me inscrever para a prova na hora que eu fosse, de fato, fazer. Só que aí veio aquela questão de final de ano. Ia vir Natal, Ano Novo, pensei, poxa, eu vou deixar de estudar, depois eu vou ter que voltar atrás, estudar mais tempo e tudo. Aí resolvi já emendar, olha, vou fazer uma coisa na outra. E tinha o carnaval, pensei, não, vou sair para o carnaval já certificado, quero botar aqui na cabeça que eu vou fazer. E naquela época, para marcar o exame, não tinha agendamento online, você tinha que ligar para os Estados Unidos para poder fazer o agendamento. E eu marquei para 1 semana depois, que era justamente o prazo máximo para você reagendar a prova. Ou seja, a partir da marcação eu não podia mais não fazer. Se eu não aparecesse, eu não tivesse preparado, eu ia perder o dinheiro que eu tinha pago, né? Então foi uma maneira de dizer assim, olha, ou vai ou racha, vai ser semana que vem e acabou, né? Bom, vamos lá. Como é que foi o teu plano e como é que foi a rotina de estudo? Legal. O ano passado, quando eu planejei para poder tirar o PMP, assim que eu fiz a inscrição, que eu fui aprovado, né, que eu enviei todas as documentações que eles exigem, fez o estudo, não, Luan, você está aprovado, pode pagar para poder fazer o exame. Eu agendei a prova para o dia 19 de janeiro, mas aí eu tive um imprevisto pessoal, né, tava todo o meu planejamento certinho, e aí eu tive um imprevisto pessoal e eu falei, não, agora não é momento, eu recuei. Então você falou que teve que pagar e não podia remarcar, no meu caso eu remarquei a prova, né, porque eu não tive tempo de cumprir o cronograma que eu tinha estabelecido. E aí, no final de janeiro, eu remarquei a prova para maio, porque eu ficava indeciso. Falei, será que eu coloco mais para frente? Será que vai ter tempo hábil? E aí, o primeiro passo foi estabelecer um plano de estudo. Né? Eu tratei o PMP como um projeto. Então, Olha que legal. estabeleci, né, escopo, aquilo que eu precisava fazer as entregas, quanto tempo de dedicação, nível de investimento que era necessário. O que eu precisaria abdicar da minha vida durante esse período para poder tirar a certificação. Então, foi um dos pontos que eu mais me dediquei. Então, e aí no dia 19 de janeiro, eu marquei a prova para 15 de maio, falei, eu tenho esse período, são praticamente 3 meses aí para poder me dedicar. Me dediquei em aproximadamente 250 horas de estudo, Sean. Olha só. Então, foi uma quantidade interessante de estudo. Estabeleci os planos, que era a teoria. E aí um ponto muito interessante não vá para a prova decorando o PMBOK, não vá para a prova decorando aquilo que você imagina que vai cair na prova, porque a prova são questões situacionais do mundo de gerenciamento de projetos e você tem que ter um mindset para poder executar as respostas da maneira como eles entendem que deveria ser. Então, o primeiro ponto é estudar o PMBOK, entender o PMBOK, mas não decorar o PMBOK. Esse é um primeiro ponto. Né? Bacana.
Isso também me lembra muita coisa, tem várias similaridades, olha só, em relação à tua certificação e a minha, né? Também no curso preparatório, eu tive um professor muito bom, Marco Antônio Ladeira, que foi um dos primeiros certificados no Brasil e tudo mais, participou da tradução livre que foi feita pelo PMI Minas do do PMBOK segunda edição, que foi a primeira que foi disponível em português, numa tradução extra-oficial na época ainda. E ele chegou para a gente numa determinada aula e falou o seguinte: vocês não lidam com gerenciamento de projetos? Então, essa certificação é um projeto. Eu quero ver quem aqui vai fazer um plano do projeto de tirar a certificação. E aí eu olhei aquilo e falei, poxa, mas para isso, vocês não estão aplicando isso nos clientes, por que você não aplica nos teus projetos pessoais? E aí eu lembro que eu fui o único da turma que fez o plano, acabei, acho que não foi coincidência, sendo o primeiro a tirar a certificação, que foi logo depois, mas justamente por conta do planejamento, assim como você está comentando. Quando que eu ia estudar, qual que ia ser minha rotina durante a semana, como é que eu ia, quanto que eu ia investir, como você falou, como é que eu ia pagar, porque eu estava numa época de baixo de projetos, eu trabalhava com consultoria, era quase que é, assim, quase solo, né? Eu estava numa empresa e tudo, mas a gente estava num período de baixa muito grande, o mercado da construção aqui naquela época estava muito fraco, e eu estava fazendo conta para ver qual que é o livro que eu vou comprar para poder pagar o exame, pagar o livro e poder estudar e pagar o cartão de crédito na hora de fazer a inscrição para a prova. Exato. Mas isso tudo estava planejado, né? Que bacana. E como é que era essa tua rotina? Assim, você estudava à noite, estudava final de semana? Que capítulos que você tinha mais dúvida ou que disciplinas, que temas, né? Que áreas de conhecimento que você encontrou mais dificuldade e quais que eram mais fáceis para você, de acordo com o teu background? O mais interessante nesse processo, Chuma, foi que eu peguei o PMBOK, eu tive outras referências bibliográficas também, por exemplo, o Rita Mukherjee, foi um outro livro que eu estudei da nona edição, e eu tinha um desafio entre o PMBOK sexta edição e o sétima edição, eu tinha que ficar mesclando entre os dois, porque a gente estava passando por um processo de transição, ainda não se sabia se a prova seria aplicada em cima do sétimo edição ou do sexta edição. Então, já deixo meu agradecimento aí para o Mauro Sotile, um cara que, né, um professor que me ensinou Super. muito aí durante o processo de certificação. Né, o curso dele foi fundamental para fazer todo o processo. E aí, respondendo a sua pergunta mais diretamente, tinha todos os capítulos do PMBOK, eu primeiro tive que ler todos os capítulos, e onde foi que surgiu as minhas principais dúvidas e onde eu tinha um maior ponto fraco dentro dos capítulos, quando eu comecei a fazer os simulados. O simulado, ele é a virada de chave para você pegar a certificação, para você conseguir a certificação. Então, eu fiz Uhum. mais de 3.700 questões Nossa. durante esse processo. Eu repeti simulados várias vezes, porque o primeiro simulado que eu fiz, saiu um resultado, eu pegava aquele resultado, entendia qual era a resposta necessária para aquilo, não era aquilo que eu queria, o que eu achava que funcionaria. Então, ele chama, né, o Mauro Sotile até coloca dentro dos materiais como PMismo. Né? É Isso. necessário você entender a mentalidade do PMI para resolver todas as questões. Então, eu peguei as questões, fui fazendo, separei isso por parte, ou seja, eu tinha 15 simulados para fazer dentro do total do simulador, e eu fiz os 8 primeiros, capítulo a capítulo, e posterior a isso eu fiz os simulados inteiros. Então, a primeira parte foi estudar o PMBOK e fazer capítulo a capítulo. Fazendo isso, eu pegava, extraía dentro do simulado aquilo que eu tinha maior dificuldade, revisava no PMBOK e no Rita Mukherjee, né, que eu acho que tem uma literatura muito interessante para estudo, a Rita, e aí fazia as minhas anotações e partia para o próximo simulado, e assim eu fui fazendo durante, né, esses 3 meses aí de preparação até fazer a prova. Trabalhava de manhã até de tarde, 8, 9 horas por dia, não deixei de trabalhar para poder certificar. Então, todos os dias à noite eu tinha 4 horas por dia para poder fazer os meus estudos, e nos finais de semana eram 10 horas de estudo, sábado, 10 horas de estudo no domingo. Então, foi muito bem planejado. Eu acho que deu certo, a certificação está aí. Né? Super. Então, eu fiz todo o fluxo. Então, a principal dica que eu dou, Choma, é fazer questões. É fundamental para tirar a certificação. Fundamental. A literatura ela vai te trazer as informações, mas você tem que colocar isso em prática. Você tem que entender o mindset que o PMI pede para você executar as questões. E um fator decisivo é
fazer simulado te dá uma referência de tempo, que é uma coisa que está contra você na prova, né? Você tem praticamente 1 minuto para resolver cada questão, né? E aí fica o bicho de 7 cabeças, todo mundo falando, não, você só tem 1 minuto. Não, 1 minuto é suficiente para você responder as questões, contanto que você entenda a maneira como responder elas. E como é que você consegue isso? Literatura mais simulado. Tudo é treino. Então, Exatamente. vai lá, lê, estuda. Onde é que você vai testar se você conseguiu, primeiro, absorver aquele conhecimento e, segundo, como você falou, é uma certificação que é padrão no mundo inteiro. Às vezes o pessoal critica, né? Ah, tem que responder de acordo com aquilo que o PMI quer. Para todo o sistema que você está se submetendo a uma certificação que ela é única, que ela é global, você tem que responder de acordo com aqueles parâmetros, com aquele, né, com aquele material, enfim, com aquela referência. E isso é uma das coisas que faz a certificação ser tão importante aqui como ela é em qualquer lugar do mundo. Você consegue emprego lá fora pelo fato de ter o PMP, porque quem está contratando entende, pô, esse cara entende gestão de projetos, ele tem um mínimo de experiência, ele conhece como é que o negócio funciona. Então é entrar nesse encaixe, somar a tua experiência, que é importante, porque como você falou, as questões são situacionais, mas nem sempre, para efeito da prova, você vai responder a primeira coisa que te vem na cabeça. Você tem que parar para olhar o que é a boa prática para esse caso, que elementos que ele está me dando aqui na questão, porque é em cima deles que eu tenho que responder. Eu tenho que inferir a situação com base naquela situação específica. E um outro ponto importante que você trouxe com relação a treinar o tempo. Isso é fundamental, né? A prova é muito longa, são Sim. muitas questões, você passa muito tempo ali concentrado, você tem que estar acostumado a isso. Então, para quem consegue ter disciplina de sentar, estudar e ler por longos períodos, consegue passar por isso talvez de maneira mais fácil. Tem pessoas que são naturalmente mais inquietas, não conseguem ficar sentadas o tempo todo por 2 horas sem sair, não conseguem, né, repetir aquela tarefa de prova ali por tanto tempo, isso tem que ser treinado. E outras que vão ter muita dúvida e aí se sentem inseguras na hora de responder. E aquilo também toma tempo e pode ser um outro complicador no exame. Você pode estar muito bem Exatamente. tecnicamente, mas psicologicamente você começa a ficar nervoso de ter que responder rápido. Sim. Eu, na minha certificação, eu contei lá também nos vídeos que eu estava muito nervoso no começo. Porque você não sabe o que esperar. Eu conhecia pouca gente que tinha certificado. Eu certifiquei no começo de 2005. Então, na época, eram poucas referências, não tinha tanto material online. A gente tinha contato basicamente com os professores do curso que eram certificados. E então eu li e reli a questão várias vezes e ela aparecia em inglês, aí você tinha que abrir um pop-up com a tradução em português, aí eu conferia e tal. Então sempre muito seguro, assim, conferindo, olhando de novo, mesmo questões que eu tinha certeza que estava certo. Até que chegou um determinado momento, acho que com 30 ou 40 questões, que eu fui conferir o tempo e eu estava bem atrás não, mas estava atrás em relação ao meu planejamento, ou seja, eu tinha gasto ali mais, de repente, uns 3 minutos do que eu tinha planejado para aquilo. E aquilo me deu muita preocupação. Pensei, puxa, não vai dar tempo, porque eu não sei o que vem pela frente. Como a prova é aleatória, depois quero ver Sim. como é que atua, você tem questões mais longas no começo, no final, um assunto aparece antes, aparece depois. Às vezes você começa a prova respondendo questão de encerramento, vai terminar com questão de iniciação. Não tem uma lógica, ela é aleatória mesmo. E aí eu ficava com aquele medo, assim, poxa, se as questões mais longas estiverem lá para frente, eu não vou ter tempo. É questão de diagrama de rede, que você tinha que parar e desenhar e fazer e tal. Então, eu pensei assim, vou parar de conferir tanto. Eu tive sorte que veio a primeira questão, a próxima, ela era muito curta, era uma frase, eu respondi de cara, não fui checar a tradução, nada, eu estudei, boa parte do material que eu estudei era em inglês, na época era o que tinha. Fui para a próxima, a mesma coisa, fui para outra, a mesma coisa. Eu respondi 10 questões, eu acho que em 1 minuto e meio, sem parar para pensar muito. E aí eu voltei no relógio de novo, quando eu olhei, falei, não, agora eu estou tranquilo. Realmente era uma questão minha de insegurança e dali para frente a prova fluiu super bem e eu não tive problema com o tempo. Legal. Então, com relação ao estudo, você foi no PMBOK, no livro da Rita e no material do treinamento. Exatamente. Eu fiz isso daí, estabeleci uma planilha, né, os capítulos, esse foi um outro fator importante. Eu lia sempre 4 capítulos no máximo por sequência. Então, eu lia o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, o quarto capítulo, e aí fazia o simulado dos 4 primeiros capítulos.
Uhum. Então, eu estabelecia, né, essa sequência. Ah, não, eu estou ok no simulado, eu passo para o próximo. Então, eu sempre fazia um grupo de capítulos com uma sequência de simulados para fixar todo aquele conhecimento de capítulo. Porque no simulador, eu consigo pegar, né, todas as questões relacionadas ao capítulo. Então, capítulo de qualidade, Legal. campo de comunicação. Então, eu pegava aquilo lá dentro e conseguia fixar aquilo que eu tinha estudado na teoria com a prática, que era o próprio simulado. E fazia isso numa noite? Conseguia passar por 4 capítulos ou não? Não, não fazia numa noite. Ah, tá. Né? O simulado, a quantidade que eu fiz, eu estabelecia 3 dias para esses 4 capítulos. Às vezes eu Hum, conseguia ir mais rápido, às vezes um pouquinho mais lento. Então, no início, eu queria entender qual era o meu time, qual era o meu tempo certo para executar aquele planejamento de estudo. Posterior, você pegava o traquejo de como ler o PMBOK de uma maneira mais dinâmica e o RITA com a maneira mais dinâmica, e você conseguia acelerar o processo. Mas no início é importante para as pessoas que querem tirar a certificação, estabelecer o plano e entender se esse ritmo de estudo e esse planejamento está correto, se você precisa esticar um pouco, se você precisa diminuir um pouco, para que você consiga fazer aquilo de maneira efetiva. Porque não adianta você pegar o capítulo, folhear, passar por cima das folhas e não fixar o assunto, não entender o assunto, porque, novamente, não é decorar, é é. entender, né, como funciona o mecanismo do projeto para você conseguir tirar a certificação. Eu fazia por noite, eu tinha um processo que eu pegava 2 capítulos e aí eu lia o capítulo, fazia o simulado, lia o outro, fazia o simulado. E eu tinha o livro do Joseph Phillips, tinha o livro da Rita e tinha o PMBOK. Então eu estudava de umas 7 e pouco da noite até 11 horas, meia-noite e tentava passar por essa trilha e no final de semana fazia o que você fazia, dava uma geralzona e dependendo do final de semana, do meu grau de avanço, eu fazia um simulado completo. Então era realmente uma rotina pesada, né? Exato, exato. E a prova, como é que foi? Chegar lá, sentar na frente do computador, dizer, bom, agora é para valer, tem algumas doletas aí em jogo. Como é que foi para você? A prova, primeiro foi uma decisão entre fazer online e fazer presencial. Né? Como eu tava em São Paulo, eu optei por fazer presencial por uma série de fatores, que é estabilidade de conexão de internet, né? As regras para você fazer em casa. Então eu falei, não, eu prefiro fazer no Centro Pearson, porque lá eu sei que vai ter estabilidade, eu vou estar seguro para fazer a prova, eu vou me preocupar somente com a prova. Então aí eu decidi fazer presencial. Né? Então é um centro muito seguro, por isso que essa certificação é extremamente reconhecida a nível mundial. Né? Eles têm umas regras de segurança bem pertinentes, bem interessantes para que você realize a sua prova. Então, chegando no Centro Pearson, os primeiros 10, 15 minutos de prova, chama muito nervoso, né? Com aquele sentimento de que o planejamento vai dar certo, aquilo que eu tenho na minha cabeça, qual é o time para responder as questões. Como você mencionou, são questões maiores, situacionais, algumas questões menores. Né? E aí a dica para responder a prova é questões menores, não pensa se você já tem aquele insight, vai e marca a questão. Né? Então a prova presencial ela é feita em 3 blocos. Né? A cada 60 questões você tem 10 minutos para poder descansar, beber uma água, e você pode optar por não fazer. Eu recomendo você fazer para você respirar, tomar uma água, sair. Né? Você sai da sala, respira um pouco, toma uma água e depois volta. Mas aí tem um ponto importante. Quando você encerra essas 60 questões, você não pode voltar, né, para revisá-las. Então, você tem certeza que você quer fazer essas 60, né, quer passar para a próxima etapa? Sim, eu tenho certeza. Então, você não volta mais. Né? Então, vai Legal. gerar No meu tempo dúvidas. era direto. Você podia sair da sala e o tempo ficava contando, o computador ficava ligado, não tinha essas pausas, mas chegando no final você podia rever as 200 questões, né, na época. Não, né, na prova agora que eu fiz, você tem são as 180, você, nesses 10 minutos, não contam com o tempo de prova. Esse é um ponto importante. Ah, eu vou sair, vou ficar 10 minutos, estou perdendo o tempo da prova. Não, você não está perdendo. Né? O PMI te dá esses 10 minutos para você pensar, beber uma água, ir no banheiro, fazer aquilo que você quer dentro do Centro Pearson e depois você volta, né, para poder realizar a prova nesses blocos de a cada, né, 60, 60 e 60. Vai surgir dúvidas, vai ter aquela questão de você, vou responder, não vou, será que está certo ou não está? Né? Mas você precisa manter um fluxo
de tempo para poder executar as questões e responder elas, porque o tempo realmente não conta a favor né, das pessoas que estão fazendo a prova. O tempo é curto, mas o tempo é suficiente. Ele é curto e suficiente ao mesmo tempo se você fizer um bom planejamento e, né, estudar direitinho e entender como é que funciona o mecanismo do PMI para responder a prova. E tinham outras pessoas na sala fazendo o mesmo ou outros exames também junto com você? Tinha barulho, tinha movimento? Como é que era? Tem outras pessoas né, do lado, ficam do lado, nem necessariamente fazendo a prova do PMP, mas outras certificações. E é muito tranquilo, muito silencioso. Você pode colocar um abafador, então você não tem problema com barulho, você não é incomodado. Então você e você na prova, né, muito instrutiva, nada muito complexo. Ou seja, é muito tranquilo fazer a prova no centro Pearson. Legal. Que no meu caso eu tinha duas pessoas junto na sala e estavam fazendo provas de inglês. E a do meu lado digitava ferozmente, assim, e a de trás estava ouvindo áudios da prova, e mesmo com o fone vazava bastante, porque estava deixando bem alto. E eu, quando eu entrei, me entregaram abafador, eu fui o primeiro a entrar, aí eu olhei aquilo, não estudei usando isso, não vou precisar. Mas aí comecei a me incomodar tanto com o resto do barulho da sala, falei, não, coloquei o abafador e aí, como você falou, foi uma tranquilidade que não, o tempo passou tranquilo sem me incomodar com os outros. Exatamente. E das questões, assim, o que pegou mais para você? Onde é que tinha mais dúvida? Era mais complexo e mais difícil que você imaginava? Questões muito longas? Como é que foi a prova? Olha, tem questões mais longas, questões mais curtas, tem questões que são mais simples, por exemplo, o conceito de portfólio, de programa, de projeto, né, são questões mais simples, e tem questões, para mim, as piores questões eram aquelas que qual era a ação que você tinha que fazer primeiro? As 4 opções eram extremamente certas, falando, não, tá tudo certo aqui, mas o que é que você precisa fazer primeiro com uma ação como gerente do projeto responsável, né, por aquela situação que você está inserido? Então, essas foram as questões que mais apertou. Tem questões de conexão entre colunas, né? Você fazer uma conexão de um conceito, né? De um determinado portfólio para um conceito geral, e não é o que é portfólio, não cai questão assim. O que é programa não cai questão assim, cai. Ele te dá uma situação e você identifica se aquilo é um portfólio, se aquilo é um programa, se aquilo é um projeto, se aquilo é somente uma operação. Ou seja, são questões muito distintas e que uma das maiores dificuldades, Choma, é exatamente essa mescla entre capítulos e entre temas. Né? Você está no encerramento, volta para a comunicação, né? Você está na parte de qualidade, ou seja, você vai o tempo inteiro, então você é testado a nível de conhecimento de gerente de projeto mesmo, pela situação e para você poder colocar a melhor opção. Então, as minhas principais questões aqui que eu traria como destaque é o que você deve fazer primeiro, e primeiro mesmo. Então, A, B, C, D e E, todas estão certas, mas o que é que você deve fazer primeiro? Então, pensa dessa maneira, e tem muita questão assim, tem muita questão dentro da prova com esse nível de detalhe, né, para você, o que você precisa fazer primeiro. Esse alerta é importante porque a gente está acostumado a responder prova de múltipla escolha por eliminação. E aí, como você Exatamente. falou, às vezes, todas elas, ou 3 das 4, vão fazer sentido. Não estão erradas. Mas você precisa ver o que você tem que fazer primeiro, como você comentou. E da Sim, onde que a gente tira isso? Do conhecimento do fluxo das informações dentro da gestão de um exatamente. projeto. Aquela história, como você trouxe no começo, não é decorar PMBOK. Tinha uma Não, época lá no passado que o pessoal falava que você tinha que saber entrada e sair da ferramenta de todos os processos e tal. Aquilo naquela época caía alguma coisa, mas era pouco, mas tinha essa lenda muito forte que você tinha que decorar tudo. Mas o mais importante é você entender o fluxo. Se ele está me dando essa determinada situação com esses inputs, eu posso inferir que eu estou dentro desse processo aqui. E para isso eu vou precisar dessas entradas e no próximo passo tem essas saídas. Então, a decisão que eu vou tomar tem a ver com isso. A próxima alternativa, ela, como a gente falou aqui, ela não está errada, mas ela é um passo depois. A primeira coisa que eu faço é isso aqui. Depois eu vou para cá, depois eu vou para cá. E isso vem do entendimento do fluxo. Não é decorar o sim, fluxo, é entender o fluxo. concordo. Exatamente Legal. isso. E de tempo foi tranquilo para você terminar? Como é que foi? Ó, de tempo, eu terminei a prova faltando 8 minutos.
né? Então Então, tinha uma folga, né? tinha Mas uma não era folga, aquela folga. exato. E eu lembro nitidamente quando eu fui encerrar a prova, né, que fala lá, ó, você tem que clicar aqui, você tem certeza, bate o frio na barriga, tinha vontade de voltar para revisar as questões, mas eu já tinha revisado o último bloco de 60 questões e fiquei com aquele frio na barriga. E aí eu cliquei, né, para poder finalizar a prova. E logo depois aparece uma mensagem, né, dizendo que você foi aprovado, né, de uma maneira muito sutil, né? O PMP é uma certificação muito importante, aparece na tela. E aí quando você sai do seu posto, você deixa todos, né, o fone, as coisas que você, né, você não pode levar caderno, as anotações são feitas direto na tela, né, do computador. E aí você sai, o recepcionista te entrega um papel dizendo se, né, com aqueles targets, se você foi, né, aprovado e onde você está. Não sai nota, não sai score, mas você vê onde você está, né? Above target, né? Ou no target. Então, o importante é a aprovação. Eu consegui ficar né, above target. E é uma sensação muito boa de que o seu planejamento deu certo, né? Não tem um bicho de sete cabeças. Você tem que fazer a prova. Não adie, não faça, né? Não Uhum. postergue, não empurre com a barriga. E eu não mencionei anteriormente, mas as literaturas e os principais especialistas em PMP falam que você tem que tirar 80% nos simulados para você poder, né, estar preparado para fazer a prova. Eu fui fazer a prova, eu estava tirando 74%, 76% dos simulados, mas eu estava confiante no conteúdo. Eu Uhum. acreditava que aquela porcentagem podia refletir uma ansiedade pela resolução dos simulados. Então, tinha uma mescla de sentimentos por trás. E eu falei, vou fazer. Eu acho que eu estou pronto, o conhecimento tá, as questões vinham fáceis na cabeça, né? O fluxo de resposta vinha, não consegui atingir o target de 80, né? Mas 76% é uma boa aprovação, lembrando que a gente precisa de 66% para fazer, né? Para obter Uhum. a certificação. Então eu estava 10% acima, eu tinha 10% de margem para poder, né, fazer a prova. Então eu fui e deu certo. Então no finalzinho ainda um frio na barriga, mas o tempo é aquilo que você mencionou. Quando você fez a certificação, os primeiros minutos são cruciais para que você entenda se você está no ritmo certo ou não está. Né? Os primeiros 10, 20 minutos ali, como é que você está respondendo as questões? E vai bater sim um nervosismo inicial, porém, quando você se coloca no lugar, entende as questões, aí o fluxo vai mais rápido. Tem questões que você vai responder em 10 segundos, 15 segundos, outros você vai demorar um minuto. Então, é muito variável, não se preocupe com o time de uma questão ou de outra, mas se mantenha concentrado no relógio, porque é um fator decisivo para obter a certificação. Muito bacana. Como você falou, a sensação de um projeto bem concluído, foi planejado, foi executado e você teve sucesso no final. E eu lembro Exatamente. quando eu terminei a prova, não sei como é que tá hoje, mas como eu disse para você, né? Eu tava bem nervoso no começo, no final eu já estava mais tranquilo, mas você nunca sabe se foi bem ou não. Voltei para fazer revisão em algumas questões, principalmente diagrama de rede. Como sobrou muito tempo, eu acho que eu terminei a prova em 3 horas e 10, as 200 questões. E aí a gente ainda fazia anotação, diagrama de rede, tudo, eles davam folhas em branco, lápis, então você desenhava na mão e eu marcava o número da questão. Então eu voltei em todas as redes, fiz de novo, que para mim era fácil, era um exercício que eu gostava de fazer. Tudo que pegava a parte de custo, de planejamento, que era o que eu trabalhava na época, cronograma, a gestão de contratos, que muita gente tem dificuldade. Então, para mim, eram questões fáceis. E eu gostava de fazer diagrama de rede. Então, eu voltei, refiz, conferi e, e tive esse tempo. E aí, quando eu cliquei para, de fato, finalizar a prova também, dá aquele frio na barriga, assim, poxa, se eu clicar aqui, não volto mais. Não volta mais. E pensando, eu vou clicar, ele já vai me dar o resultado. E aí ele ficou pensando, 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 mais ou menos um minuto, eu ali já quase pulando da cadeira. Aí ele me aparece uma pesquisa de satisfação do PMI, né? Isso, exato. Até hoje continua a pesquisa. Aí eu olhei e falei, poxa, miserável, ele quer saber a minha opinião antes de me dar o resultado, porque se eu não passar, eu não vou falar bem desse negócio aqui, não. Aí responde a pesquisa, clica lá de novo, vai mais um minuto, a bolinha rodando, porque na época também as conexões não eram como hoje. E aí saiu, parabéns, você foi aprovado e tal, saía também com o papel impresso. E naquela época ainda saía o percentual que você tinha acertado de cada grupo de processo. Legal. E né, depois eles mudaram toda a sistemática.
Mas eu lembro que eu ficava daquela assim, pô, eu quero ver já o resultado, me aparece aquela pesquisa no meio, eu não queria saber de pesquisa, eu queria saber se eu tinha passado. A pesquisa continua. E vem antes do resultado? Vem antes do Olha resultado. aí, Vem ó. antes do Olha aí, resultado. ó. Vem Né? antes. Ele tem que fazer isso no MBA. No MBA, o aluno responde depois da prova. A pesquisa de satisfação do professor tinha que ser antes também. Exato. E agora, assim, o que você espera para a tua carreira, para a sequência da tua carreira em relação à certificação? A gente sempre tira buscando um propósito, né? Seja primeiro para você se testar, dizer, poxa, eu acho que eu sei, que eu conheço, eu me dedico estudando, eu sou capaz, eu quero fazer. Mas também, na grande maioria dos casos, tem a questão profissional envolvida no pensamento da carreira de longo prazo. O que você espera aí em relação à certificação em si? A certificação, eu acredito que vai me dar um horizonte maior. Coincidência ou não, eu saí de São Paulo e estou aqui agora com esse desafio. Era uma decisão mais pessoal também, tá mais próximo. Eu sou nordestino, então tá aqui na Braskem Maceió para mim foi importante. É um desafio maior a nível de portfólio de projetos. Me deu robustez durante o processo seletivo, né? Com certeza você ter o PMP, né, dentro do teu currículo, dentro do teu portfólio de background lá, educacional e profissional, faz todo sentido, né? E eu espero para o meu futuro me tornar um profissional cada vez mais robusto em projetos, tocando os projetos cada vez mais complexos, com embasamento do PMP, que faz toda a diferença, né? Eu diria que hoje é um divisor de águas para o mundo de projetos. Você pode conhecer gerenciamento de projetos, né, mas com o PMP você se torna um profissional completamente diferente no mercado. A empresa te enxerga diferente, né, os clientes te enxergam de maneira diferente, porque você é um representante certificado, né, para executar Uhum. um projeto de maneira mais robusta, de maneira mais dentro da metodologia aplicada no PMP, ou às vezes não, mas você tem um conhecimento, você sabe transitar pelas áreas, né, e você acaba sendo um focal point, um ponto focal para executar aquilo de maneira mais sólida. Então, é isso que eu espero para o meu futuro, cada vez um portfólio cada vez maior, né, com desafios cada vez maiores, para que eu contribua cada vez mais para a comunidade de projetos. Muito legal. Luan, a conversa está muito boa, né? Sempre é bom ver um colega certificado e principalmente que fez o feijão com arroz de projetos, estabeleceu um plano, seguiu o plano, foi lá, executou e teve sucesso. É muito legal trazer isso para o canal. E eu sempre peço, então, para o convidado deixar dicas para quem está querendo se certificar, está pensando se vale a pena ou não, ou tem dúvida no processo de estudos, enfim, o que você deixa para a nossa audiência aí, para as pessoas que estão interessadas em tirar a certificação PMP? Bom, primeiro de tudo, trate o PMP como um projeto. Essa é a minha principal dica, para as pessoas que estão no mundo de projetos. Trate o PMP como um projeto especial, um projeto, né, da sua vida pessoal e profissional que vai afetar os dois lados, com certeza absoluta. Planeje-se, estabeleça um tempo para executar esse planejamento. Não desvie do processo, ou seja, no meio do caminho vai ter dificuldades, extensão de jornada de trabalho, mas volte para o teu planejamento, estabeleça esse planejamento. E eu acho que o principal de tudo, Sean, agende sua prova. Porque a partir do momento que você faz o agendamento da sua prova, não tem mais como voltar atrás. Essa é uma das principais dicas que eu dou. Quando eu fiz o agendamento, falei, eu tenho do dia 15 de maio para trás agora para poder estudar e executar todo o planejamento que eu tive. Porque você estabelece um planejamento e, não tem data. Não, o projeto ele tem início, meio e fim. Eu preciso ter uma data de entrega, né, desse meu principal produto, que é a certificação. Então, estabeleça o planejamento, siga o planejamento e não tenha medo. Existem profissionais certificados no mundo. A prova é difícil, mas ela não é impossível. Com um bom planejamento, com um plano de estudo muito sólido, busque simuladores interessantes para a realização da prova, né, para você fazer as questões, para você entender como é que funciona o fluxo das questões e agende e faça a prova. Eu acho que essas são as principais dicas que eu deixo aí para as pessoas que vão nos ouvir aí no futuro. Maravilha. Luan, mais uma vez, parabéns pela certificação. Né? Realmente, como eu comentei, é muito bacana poder trazer isso para o canal, trazer histórias de sucesso, onde as pessoas se preocupem em passar as dicas para quem tá vindo aí na sequência e busca também tirar a certificação PMP ou RMP ou as outras que o PMI tem. Muito obrigado por contar a sua história aqui também no Capital Projects Podcast. Obrigado, Sean. Um abraço a todos.